gravar já. Já vai começar a gravar. E eu vou deixar essa aula disponível no YouTube, porque aí, de repente, quem não conseguiu assistir a aula vai conseguir assistir depois. Antes de mais nada, eu queria corrigir a prova com vocês, né? Porque, afinal de contas, a gente fez semana passada. Eu espero que vocês não tenham tido dificuldade, né? Eu entendo toda a demanda que a gente está passando agora, e aí fazer mais uma prova online é realmente muito cansativo. Mas, aparentemente, as coisas estão melhorando, sabe? E acho que existe uma boa possibilidade de que semestre que vem a gente já consiga fazer o nosso semestre presencial, né? De acordo com o formato como as coisas têm acontecido. Essa nossa disciplina, a primeira parte dela, que é a parte de radiologia convencional, ela não é uma parte em que a gente vai encontrar com muita frequência, né, ambientes que ainda fazem uso da radiologia convencional. A radiologia convencional é claro que o primeiro passo para que a gente chegue na radiologia no formato que a gente tem hoje, a gente teve que passar pela radiologia convencional. Então, é muito importante a gente entender os aspectos históricos, é muito importante a gente entender sobre os ambientes da radiologia convencional e entender o lugar de importância dela quando a gente está falando de radiologia. Mas essa segunda parte da nossa matéria, ela é fundamental. Por quê? Porque desde a implantação da radiologia convencional, a radiologia sofreu muitos avanços no sentido da tecnologia em si. Então, a radiologia caminhou com muita intensidade juntamente com os grandes setores de tecnologia, os grandes setores de computação, né? Os grandes avanços da era digital, eles caminharam de mãos dadas com a radiologia. Então, a radiologia ela só chegou no ponto que ela está hoje porque houve uma revolução tecnológica no mundo, né? O mundo inteiro passou por essa revolução tecnológica em que nós tivemos aí a implantação de diversas modalidades que permitiram com que a medicina chegasse no avanço que ela está hoje. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar para falar nessa parte de radiologia digital, eu quero terminar a parte de radiologia convencional, só para a gente conseguir finalizar com maestria, né? E aí eu vou abrir aqui para vocês o compartilhamento, vou ler a prova, a gente vai resolver ela bem rapidamente, mostrando o que estava certo e o que estava errado, né? Então, a nossa prova, ela tinha 13 questões, eram 12 questões que valiam 75 pontos e uma que valia 100 pontos, né? No final das contas, isso dava 1.000 pontos. Então, a 1 e a 2 não valiam, né? E a gente ia ter aqui a partir da questão 3. Então, essa questão valia 75 pontos, ela está falando aqui uma ampola de raio-x, né, do raio-x convencional. E aí fala assim, essa imagem, ela demonstra uma ampola, né, numa formação de básica do feixe. Então, eu estou falando assim, aqui no comando já, sabendo que a radiação de frenação, né, ou seja, de freio, consiste na interação dos elétrons, né, do cátodo com o ânodo. Essa afirmativa é resultado do quê? Essa letra era a letra A, transformação da energia cinética, né? Do ânodo em falta de raio-x quando tem choque, quando tem redução da sua velocidade. Essa era a letra A. Aí depois vinha outra questão falando sobre o filme radiográfico, né? Lembrando que a gente falou de filme radiográfico, mas a gente falou do filme radiográfico da radiologia convencional. Aí eu tô falando assim, qual é a composição do filme, né? Essa aqui era a letra C, 98% de brometo e 2% de iodeto. Essa questão acho que todo mundo acertou. Essa questão aqui fala do Röntgen, né? Quando o Röntgen fez as primeiras chapas fotográficas, né, ele achou que isso não tinha nada a ver com luz. Depois, isso foi chamado de um tipo de raio-x, né? Essa informação aqui, ela está no artigo, que é esse artigo da Revista Brasileira de Patologia. Aí eu estou perguntando sobre o filme de novo. Então, está falando assim, isso aqui é uma suspensão que está fixada numa base de plástico, né, em emulsão. E os cristais de prata estão no material gelatinoso, né? Uma suspensão fixada numa base sólida, fixada numa base sólida que contém em emulsão... Não é a base sólida que contém emulsão. Uma emulsão fixada numa base de plástico.
Não, né? O que a gente vai ter emulsão é só a camada de fora. E aí, uma emulsão fixada numa base de plástico que contém em suspensão a letras de prata. Então, a letra certa era a letra A. Desculpa. A letra certa era a letra D. Sexta. Relacione as informações com o número da frase e o parêntese que foi citado. E o parêntese abaixo, não sei por que saiu essa palavra aqui. Aí tem aqui, capa protetora, emulsão e base. Aí tem assim, a parte sensível do filme é composta pela gelatina. Isso aqui é emulsão, alternativa 2. É constituída de material leve, flexível e evita deformar o filme. Isso aqui é a base do filme. Então, era 2 e 3 no final. Essa aqui dava a letra C. Sétima questão. Tem 4 processos para a revelação do filme, para a obtenção do filme feito, né? A gente está falando de processador automático. E, curiosamente, essa mesma questão estava lá no final. Teve gente que errou. Então, assim, a imagem latente se torna visível por causa do fixador? Não. É por causa do revelador. Né? Depois que passa pelo revelador, o filme é transportado para um segundo tanque que tem solução fixadora. Não, isso é lavado, na verdade. O terceiro estágio que o filme passa é por um banho de água para retirar a solução fixadora em contato com a emulsão. É muito importante que se remova todo o tiosulfato proveniente do fixador. Professora, Oi. tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Opa, nem estava vendo. Que bom que você falou. Obrigada. Ele é morando no supermercado, ele tem 16 anos. Acho que agora foi, né? Todo mundo? Então, vou só conferir aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aqui, nessa questão, a gente estava marcando a incorreta, tá? É isso que eu tô perdida aqui. Nessa questão, a gente está marcando a incorreta. A incorreta era essa letra aqui, letra A. A imagem latente se torna visível por conta do fixador. Tá errado. É por causa da solução reveladora. As outras estão certas. Aí, a oitava questão. Para a radiografia ter uma boa qualidade, é necessário que o filme seja armazenado direito, né? Sobre isso, marque as orientações. Não tem como seguir as orientações do fabricante? Não, está errado. A utilização de filme, além da sua validade, não altera a qualidade? Está errado também, altera. Para evitar a exposição de radiação secundária ou dispersão, o filme não deve ser mantido na sala de tratamento ou perto da unidade de radiografia. Isso está certo. Como os filmes são armazenados hermeticamente, não tem necessidade de proteger da luz. Não, isso está errado também. Essa oitava questão era a letra C. Aí a nona. No serviço de radiologia, a câmara escura é a sala cujo interior a gente vai desenvolver os processos de manuseio e revelação da película. Né? Aí tinha que marcar a alternativa correta, de acordo com as normas que a gente viu sobre câmara escura, né? Que está lá na RDC 320. No interior da câmara escura não tem lâmpada de segurança. Errado. O armazenamento dos filmes é em posição horizontal. Errado, vertical. Todos os filmes radiográficos têm só uma camada de emulsão. Não, esse filme é exclusivo da mamografia. A função do ecrã é emitir luz. Essa está certa. Sim, ele emite luz. O processo de revelação dos filmes envolve cuidados e etapas que auxiliam na produção de radiografia com uma boa imagem, né? Em relação às etapas de revelação, os receptores de imagem nos ambientes da câmara escura e clara, marque a alternativa correta. Os ecrãs são telas intensificadoras que reforçam a ação do raio-x? Não, isso não é verdade. Tá? Na processadora automática, o processo de fixação antecede o processo de revelação.
O chassi é um dispositivo com trava de material transparente do raio-x, e por isso é indiferente qual a face do chassi. Está errado também. A solução reveladora é responsável por inserir o brometo de prata. Inserir o brometo, não. Isso aqui está errado também. A alternativa certa é a letra A, que reforça o feixe raio-x a partir da emissão de luz. Acho que essa informação aqui poderia auxiliar um pouquinho melhor nessa alternativa. Mas, dentre todas as outras, a certa é essa. Questão 11. A formação da imagem depende de vários fatores, né? Espectro da radiação, o filtro que foi utilizado, o contraste. E aí, com relação ao filme e à imagem, marque a alternativa certa. A imagem latente é uma condição em que a informação radiográfica está presente, mas ela não está visível. Isso aqui está certo. A imagem latente surge após o processamento do filme. Não. Os tons de cinza que aparecem na radiografia são decorrentes da variação do espectro. Não, decorrente de variação de densidade. As densidades ópticas menos elevadas do filme são resultado da interação da radiação com os tecidos mais densos. Não. Essa era a letra A, certo. Questão 12, vale 75 pontos também. Aí estou perguntando aqui sobre a ordem correta do processamento radiográfico mais uma processadora automática. A gente está falando de 4 fases. Revelação, lavagem, fixação e secagem. Essa era a letra C. Aí a gente tem na questão 13, né, perguntando o que era a densidade. Isso eu falei pra caramba para vocês. O meio para registrar as imagens processando em soluções. Nada a ver. O grau de escurecimento do filme tem relação com a miliamperagem e o tempo de exposição. Essa está errada também. Letra C. Graduação de diferente densidade em diferentes áreas da radiografia. Sim, densidade, né? Letra C. 14. Sabendo que a interação do feixe de raio-x com o ecrã durante a realização do exame de raio-x convencional, marca a alternativa correta. Formação e liberação de gás, que vai provocar a sensibilização do filme. Não. Transformação do depósito de raio-x em energia elétrica. Não. Emissão direta do raio-x com consequente alteração da estrutura anatômica do cristal. Não. Transformação da energia do raio-x em energia luminosa, variando a intensidade em função da densidade que foi atravessada. Essa estava certa. Era a letra D. E aí a última era sobre artefatos que poderiam ser gerados quando a gente estava falando sobre processamento manual, né? Letra A. A manipulação dos filmes radiográficos em ambientes muito secos não podem gerar artefatos. Podem. Por isso que a gente fica lá com o higroscópio para verificar a umidade, né? Somente a revelação de filme radiográfico de forma manual pode gerar imagem do tipo marca e arranhão. Não acontece também na automática, né? Se a automática tiver especialmente assim, se a secadora estiver travando, se tiver com problemas, pode acontecer. A falta de lavagem depois da revelação pode gerar artefato do tipo risco e estria? Pode. Isso aqui está certo. Letra D. A manipulação de filme radiográfico em ambiente sem umidade? Não, isso aqui está errado. Ambiente sem umidade, nem existe isso. Então, essa aqui, a letra certa era a letra C. As notas de vocês já foram lançadas. Aqui tem mais alguém tentando entrar. Bem, gente, então só para lembrar vocês, né? As notas de vocês elas já foram lançadas. A gente, para essa primeira parte da avaliação, a gente fez 2 exercícios. A gente fez aquele primeiro exercício, que foram aquelas primeiras questões, falando sobre a estrutura do ambiente de radiologia convencional. E no nosso segundo exercício, a gente já começou a falar mais especificamente do processo de revelação e dos filmes radiográficos, né? Aí a gente vence essa parte. E a partir de agora, eu quero começar a conversar hoje com vocês sobre radiologia digital, né? Nessa disciplina, talvez a parte mais importante que a gente vai tratar nessa disciplina seja a parte de radiologia digital. Por quê? Porque no momento que a gente vive hoje, né, com tantos avanços tecnológicos, com tantos avanços computacionais, o ambiente que a gente tem propício para estabelecimento da radiologia é o ambiente digital. E por isso, né, a gente vai fazer mais atividades, a gente vai se esforçar um pouquinho mais,
porque essa parte é uma parte extremamente importante quando a gente começa a lidar com os processos associados às fases ao qual a radiologia ela se encontra hoje. Eu mandei esse material por e-mail para algumas pessoas. Eu acredito que todo mundo já recebeu. Eu mandei para o representante, acredito que todo mundo já recebeu. Depois eu posso enviar novamente. Então, a gente finaliza isso. E hoje eu quero fazer essa pequena introdução com vocês, quando a gente vai começar a discutir sobre os aspectos da radiologia digital. Bem, muito bem, vamos lá. Bem, então, quando a gente fala de radiologia digital, né, a gente tem que pensar mesmo num universo muito grande da radiologia em si, né? A gente sabe que o raio-x ele foi descoberto em 1895 pelo Röntgen. As primeiras aplicações elas se deram a partir de experimentações da radiologia convencional, então, imagem sendo revelada no filme radiográfico, né? Que era aquele mesmo filme da fotografia, então a gente ia ter imagens que precisavam passar por processos, né, de revelação, processos de fixação, processo de lavagem, para a gente conseguir fixar aquela imagem, né? E isso passa a ser muito diferente quando a gente entra no universo da radiologia digital. Então, o conceito importante de radiologia digital é esse, né? Se a gente for definir a radiologia digital de uma forma hoje, a gente vai ver que a radiologia digital é a modalidade que a gente tem hoje, em que vários sistemas computacionais Professora, ficou mudo. Parou nessa parte de conceito, não sai disso. Professora, tá mudo. certeza sobre a quantidade de energia que estava sendo usada naquele paciente. Professora, você ficou mudo e a gente não ouviu nada que você falou. Muda? Gente, vocês estão... Isso. Alguém está com esse problema aí, gente? Ficou mudo e sem imagem. Aí voltou agora. Tá. Sim, professora, ficou assim. E me digam onde foi que parou, só para eu... Na primeira slide, conceito. Aqui, né? Tá bom. Vou começar de novo, não tem problema. Pode ser? Tá ouvindo agora? Agora dá para ver, professora. Agora dá para ver e ouvir. Tá ótimo, então. Então é o seguinte. Na radiologia digital, né, a gente vai ter isso. Então, a radiologia digital, ela é, então, uma nova ferramenta, né, que surgiu a partir dos avanços tecnológicos e computacionais, né? A radiologia digital, ela é essa ferramenta, então, que vai ser utilizada nos métodos diversos da radiologia, em que a gente vai conseguir fazer aquisição de imagem, a gente vai conseguir transferir imagem, armazenar a imagem e até tratar uma imagem. Que era isso que eu estava falando aqui. Tá ouvindo áudio, gente? Tá saindo áudio? Tá sim, professora. Tá. Se sim, acontecer qualquer coisa, me avisem, por favor. Então, na radiografia convencional, né, os problemas que a gente tinha na radiografia convencional, a gente diminui a incidência deles quando a gente começa a tratar de radiologia digital. Então, por exemplo, se na radiologia convencional a gente precisava passar por todas essas fases, e a fase de exposição ainda envolvia a gente ter certeza do posicionamento, a gente ter certeza da quantidade de energia em relação ao biotipo do paciente, a gente ter certeza do processo de revelação, se o filme estava
nos tempos adequados nos químicos, se os químicos estavam na temperatura adequada, se não estava muito quente, se não estava muito frio, para que finalmente tivesse aquela imagem e fosse gerado o resultado. Então, com a radiografia digital, isso acaba sendo muito rápido, né? Essas modificações, elas acabam, então, sendo muito intensas, porque todo esse processo, ele acaba sendo muito otimizado muito rapidamente. Quando a gente avalia a radiologia convencional, a gente não pode dizer que ela é de toda ruim, né? Ela tem prós e ela tem contras também, né? Dentre os prós, o principal fator mais importante, assim, da radiologia convencional é que ela é mais barata. Então, ela é mais barata, a implantação dela é muito mais barata, né? A manutenção dela é muito mais barata, porque não tem, assim, grandes... não tem, assim, grandes tecnologias, né? Não tem grandes modalidades para fazer o funcionamento na radiologia convencional. E o fluxo, a gente já conhecia o fluxo tradicional dos exames, então isso não era caro. Quando a radiologia, assim, a radiologia digital começa a ser implantada, a radiologia convencional, ela começa a entrar num declínio muito significativo, porque a longo prazo, manter a radiologia convencional é muito cara, porque a imagem, ela não é das melhores, a qualidade da imagem, ela é limitada. A gente vai ver que isso acabava exigindo retornos mais dos pacientes para eles fazerem novos exames, refazerem exames, e a longo prazo isso acabava sendo muito caro, né? A radiologia digital, ela só surge mesmo por conta dos avanços computacionais. Então, os avanços computacionais, não sei se vocês lembram disso, lá das aulas de história de vocês, lá do ensino médio, algum outro professor, alguém falou para vocês assim, que a tecnologia, né, ela passa por diversos avanços, né? A gente tem vários momentos históricos em relação à tecnologia. Mas lá pelo final dos anos 60, lá pelo começo dos anos 70, né, tem o surgimento do que eles chamam de grandes computadores. Vocês lembram dessa história, né? Que tem aquele banco, né, que é o IBM, e eles criam, né, um supercomputador, e esse computador ocupava uma sala inteira, né? Aquele momento é um momento muito significativo para os avanços científicos no campo do universo digital, né? Porque aquele surgimento daquele grande computador que lembra que fazia uma leitura binária, vocês lembram disso? Do que é a leitura binária, né? Só lia as informações em 0 ou em 1. E esse momento acaba sendo um momento crucial para as informações da radiologia, né? Porque a leitura que é feita pelos aparelhos tecnológicos, eles também começam com uma leitura binária. Então, eles também começam com uma leitura em 0 e 1. E aí a gente vem passando por vários avanços para que esse processamento ele se torne muito mais digitalizado. Mas isso começa lá pelos anos 70, em que a gente tem o surgimento desses grandes computadores, né? Com o surgimento desses grandes computadores, consequentemente, a gente vai ter grandes sistemas computacionais desenvolvidos para diversas aplicações, dentre essas aplicações, as aplicações médicas. Então, com essas ferramentas, né, essas ferramentas de comunicação, que faziam usos de recursos como a internet, né, de armazenamento de informação e transferência dos arquivos, permitiram com que, juntamente com os avanços dos equipamentos, né, e a gente vai ver o surgimento de tomógrafos, né, com imagens em planos de corte, que fosse possível criar um sistema de conexão que garantisse com que as informações dos pacientes elas fossem trocadas. E aí a gente vai ver que os avanços tecnológicos, né, os avanços dos computadores, eles simplesmente passam a otimizar o serviço de uma forma tão digitalizada que a gente tem armazenamento da imagem, documentação radiográfica, impressão a laser. Então, essas formas de comunicação, elas garantem isso, né? Elas passaram a garantir, então, a partir dos anos 70, o que a gente vai classificar como estabelecimento de trabalho em rede. Então, é como se fosse um grande computador, né?
esse grande computador, um grande computador de um hospital, por exemplo, em que a gente vai ter várias sub-áreas conectadas a ele, né? Em que eu, aqui no meu computador, eu consigo mandar as informações de um determinado paciente para a Amanda, que está na outra unidade do hospital que a gente trabalha. Eu consigo mandar para o Jonathan, que está no subsolo do hospital que a gente trabalha, sem que eu precise ir lá levar a imagem, sem que eu precise ir lá me deslocar, mas através dessa rede de comunicação dada pela radiologia digital, a gente vai ter esse tipo de mobilidade, né? Hoje a gente vai ver que todos os setores da radiologia, eles estão envolvidos na radiologia digital. Isso vai desde o raio-x, vai para a mamografia, densitometria óssea, tomografia e ressonância, então nem se fala. Medicina nuclear, a gente vai ver essa aplicabilidade da radiologia digital também nos setores de radioterapia. A gente vai ver a aplicabilidade da radiologia digital, inclusive nos setores associados à radiologia veterinária. A gente vai ver a radiologia digital implantada também no setor de radiologia industrial. Existem vários sistemas, né, que garantem essa comunicação dessas informações que vão acontecer no ambiente hospitalar. Nessa disciplina, a gente vai ter que começar a estar familiarizado com esses termos, né, com esses sistemas, vamos dizer assim. Então, a gente tem 2 sistemas muito clássicos quando a gente fala de radiologia digital, né? A gente fala um sistema chamado RIS, com H, tá? RIS, que é um sistema do hospital. Então, é como se eu tivesse o meu supercomputador, esse meu supercomputador, ele é o supercomputador da Anhanguera, tudo bem? Só que a Anhanguera, ela é um hospital, e este hospital, ele funciona vinculado a várias unidades. A Amanda trabalha na unidade de Santo André. O Jonathan trabalha na unidade da Paulista. A Jane trabalha na unidade do Ipiranga. A Daiane trabalha na unidade da Vila Mariana. Todo esse sistema da Anhanguera, ele está vinculado a sistemas menores, né? E cada um desses sistemas menores são sistemas da própria radiologia. Ou seja, existe um sistema mãe, e dentre esse sistema mãe, a gente tem os sistemas filha. Então, os sistemas filha são os sistemas de radiologia, específico de cada lugar. Específico de Santo André, específico da Paulista, específico da Vila Mariana. Então, é como se o sistema do hospital fosse o grande sistema gerenciador. E o sistema de radiologia, que é o RIS com R, é a subunidade desse sistema do hospital. Esses 2 sistemas, eles são sistemas separados, mas que atuam conjuntamente para que haja essa transferência das informações que acontecem em diversos setores, né? Qual que é a relevância disso, assim, na prática, na real? Então, a principal relevância que a gente vai encontrar para essas formas de comunicação na radiologia digital é exatamente a possibilidade de fazer essa interação. Então, eu quero receber uma informação da paciente que a Amanda atendeu há 20 dias atrás, só que eu não trabalho na mesma unidade que ela. Então, essa interligação entre os sistemas garantem com que eu, que trabalho no 15º andar, consiga receber essas imagens imediatamente através desse sistema de comunicação que, porventura, a Amanda fez lá no 4º andar, no tomógrafo do 4º andar, né? Essa possibilidade de interação, essa possibilidade de transferência acaba sendo um diferencial fundamental na radiologia digital e acaba sendo, né, a longo prazo, por mais que seja caro se instalar esse sistema, é caro, né? Inicialmente é muito caro, mas a longo prazo, né, isso acaba sendo uma grande modalidade de benefício para o ambiente hospitalar, né? Além desses sistemas RIS com H e RIS com R, a gente vai encontrar outros sistemas também que estão associados à radiologia digital, né? A gente vai encontrar o VAN, que é a Wide Area Network, que é a área de trabalho, né? A gente vai encontrar a telemedicina, que futuro, eu coloquei futuro, mas é uma coisa que já está rolando hoje, em 2020, por exemplo.
A gente vai encontrar o PACS, que é um sistema de comunicação e arquivamento de imagem médica, né? E essas imagens, elas têm uma extensão específica, que é o que a gente chama de DICOM. Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente bate uma foto no nosso celular, aí o iPhone chique de vocês, e a gente passa essa foto para o computador, essa foto tem uma extensão. Vocês sabem o que é extensão, gente? Vocês já ouviram falar sobre isso? A extensão dessa foto é tal. Então, existem várias extensões. Por exemplo, a extensão de fotografia que a gente bate do Instagram mesmo, aquilo se chama JPEG. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quando você vai salvar a foto, fica assim, São Paulo, JPEG. A foto foi batida em São Paulo. Só que a imagem médica, ela é uma imagem que tem muita qualidade. E é a partir daí que a gente vai começar a discutir a nossa disciplina de radiologia digital. A gente vai começar falando sobre o detalhamento que a imagem médica tem. Né? A imagem médica, ela não tem a quantidade de pixels, que são as subunidades que formam uma imagem iguais à imagem do Instagram, né? A imagem que a gente faz um print. Não é igual. A imagem médica, ela tem uma riqueza de detalhes muito grandes. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha uma quantidade muito grande de pixels para formar essa imagem. E é necessário que a gente tenha uma ideia de volume muito significativo, porque quando a gente está falando de imagem digital, uma boa parte das ferramentas que a gente está tratando são imagens associadas a volume da imagem, né? Ou seja, a gente não vê aquele corte reto, a gente vê a imagem em profundidade. Para que essa imagem ela tenha toda essa competência no seu processo de formação, ela precisa ter uma extensão específica. E essa extensão específica se chama DICOM. Né? Tem gente que chama DICOM, tá? Está errado. O nome é DICOM, tá? É em inglês. Então, o DICOM, ele não é nada mais, nada menos do que um sistema de comunicação da medicina da imagem digital. Então, todas as imagens que são compartilhadas no ambiente hospitalar, elas estão no formato DICOM. Me digam aí se está aparecendo para vocês, está projetando para vocês o slide? Está aparecendo o slide, gente? Tá sim, professora. Tá, muito bem. A gente vai encontrar também na radiologia digital várias formas que auxiliam ali no processo de armazenamento da imagem, comunicação médico-paciente, né? Então, por exemplo, através de discos óticos, através de CDs e DVDs, né, que são ferramentas que pendrive, e às vezes até a imagem passada assim pelo próprio celular, por conta das tecnologias que foram avançando muito rapidamente, né? Quando a gente tem essas imagens, né, que foram geradas no tomógrafo, que foram geradas no equipamento de ressonância, que foram geradas no equipamento de raio-x, a gente tem alguns métodos de pós-processamento dessa imagem. O que é um pós-processamento? É assim, eu fiz essa imagem, eu fiz esse exame de tomografia do crânio desse paciente. A imagem, ela foi gerada. Só que, depois da imagem gerada, eu posso mexer nessa imagem. Ou seja, eu posso pós-processar essa imagem e fazer várias coisas com essa imagem a partir daquela imagem inicial que foi gerada, né? E isso é feito num ambiente que a gente chama de workstation, né? Workstation é um termo em inglês para estação de trabalho. E nessas estações de trabalho, por conta da radiologia digital, a gente consegue reformatar a imagem. A gente consegue reconstruir a imagem, consegue reconstruir vasos, a gente consegue criar medidas, ângulos, definir volumes, avaliar densidades diferentes. A gente consegue incluir tonalidades ou diminuir tonalidades, verificar atividades funcionais metabólicas, né? E tudo isso só foi possível por conta da radiologia digital. Então, a workstation, né, ela é esse termo que a gente dá para esse ambiente. A gente tem um computador, né? Esse computador é um computador específico daquele determinado equipamento. Então, isso aqui é um tomógrafo e esse meu tomógrafo é um tomógrafo da Siemens. Então, esse computador, ele tem um leitor, tem um software
compatível com aquele equipamento, onde eu faço a aquisição da imagem e depois eu posso mexer nessa imagem como se fosse um Photoshop, né? Essa imagem, ela vem em planos de corte, né? Especialmente quando a gente está falando de imagem de tomografia, ela vem cortada assim, fatiada, e a gente consegue ir mexendo nessa imagem, né? Variando tonalidades da imagem, verificando intensidades de artefatos, coisas que influenciaram na imagem, e reformatando ela. Ainda, né, a gente tem uma imagem inicial, a gente consegue abrir essa imagem, magnificar ela e, obviamente, identificar, por exemplo, né, isso aqui, o que a gente está avaliando, são avaliações do seio da face de um paciente, em que a gente está vendo uma área aqui que ela está escura e outra área que ela tá mais clara, né, ela não está com padrão de osso, mas ela está mais constipada, vamos dizer assim. Então, eu quero aumentar isso para verificar se existe uma deformação na concha nasal inferior, quero verificar se existe um nível líquido ou outras alterações, e isso só é possível a partir dos avanços da radiologia digital, né? Eu gosto muito do invert, que são essas modalidades que a gente encontra, por exemplo, em ressonância, em que a gente consegue variar a tonalidade que vai ser dada daquele determinado vaso sanguíneo, sabe? Então, por exemplo, a gente pode deixar esse vaso sanguíneo, o que a gente chama de subtração, então ele fica escuro, posso fazer uma subtração digital nele, ou eu posso inverter isso. E esse vaso, ele fica mais claro e, de repente, isso pode me ajudar a verificar se existe uma obstrução ou não, né? Avanços que só foram possíveis com a radiologia digital. Para a tomografia, né, a gente tem algoritmos de reconstrução que a gente chama, né? Isso aqui são uma forma científica da gente discutir um termo que a gente chama de janelamento na tomografia. Então, no equipamento de tomografia, eu tenho a possibilidade de modificar, é como se fossem filtros. Vocês lembram do filtro do Instagram? Todo mundo tem Instagram aqui? Então, no Instagram, por exemplo, funciona assim, a gente bate uma foto, né? E aí eu não gosto de como a foto ficou, eu vou e passo um filtro. E aí eu passo um filtro que fica preto e branco, eu passo um filtro que fica aquecida, eu passo um filtro que fica mais fria a foto. Então, da mesma forma, na tomografia, a gente tem aquela primeira imagem que foi gerada. Posteriormente, a partir dessas ferramentas de reconstrução, que são algoritmos de reconstrução, eu tenho a possibilidade de escolher qual é o filtro que eu vou deixar naquela mini imagem. Por exemplo, isso aqui é o filtro padrão, mas eu posso utilizar um filtro que seja específico para avaliação pulmonar. Eu posso utilizar um filtro que seja mais específico para avaliação óssea, né? Eu posso utilizar um filtro que seja mais específico para avaliação de parênquima, dependendo do que eu estiver querendo analisar naquele paciente, né? Dentre as outras avaliações que a gente vai encontrar na radiologia digital, a gente vai encontrar também a possibilidade de fazer reconstruções, assim. E as reconstruções, elas são grandes avanços, né? Elas são imagens que vendem muito, né? A gente está vendo aqui, uma formação, um aneurisma gigante. E essas reconstruções, elas dão a possibilidade da gente, às vezes nem é tão funcional, assim, né? Nem serve tanto. A gente confia mais na imagem tradicional gerada. Só que essas reconstruções, elas dão uma dinâmica para a gente conseguir identificar com mais precisão as áreas, né, da anatomia, verificar, por exemplo, extensão de corpo caloso, verificar extensão de cerebelo, ponte, medula, bulbo, verificar se existe acometimento de núcleos da base, por exemplo, de uma determinada patologia que o paciente tenha, que altere os movimentos mais finos dele, né, movimentos mais involuntários. Então, essa possibilidade de se fazer esse tipo de estratégia só foi possível com a radiologia digital, né, em que a gente vai encontrar reconstruções onde a gente consegue verificar fraturas ósseas, reconstruções onde a gente consegue verificar estruturas muito pequenas, né, bigorna, martelo, estribo, que são ossos muito pequenos, verificar se existem alterações neles ou não, né? E isso acaba sendo muito vendável.
é muito visual, né? Apesar de que às vezes não é muito confiável. Deixa eu ver se eu consigo aqui rodar esse vídeo. Espera só um minutinho, gente. Opa. Isso aqui é lá de Belém, sabe? Não sei por que não está rodando. É um videozinho que frequência auricular dessa paciente, mas não vou conseguir rodar ele agora, mas depois eu rodo para vocês. Então, com a radiologia digital, acabou que houve uma integração muito significativa dos setores, né? Então, a gente teve a integração do setor de recepção com a sala de exame, com a sala de laudos, consultórios inteiros, o sistema de arquivo, o sistema de comunicação entre os diversos ambientes hospitalares, né? A casa do radiologista, do médico radiologista, por exemplo, ela, através da radiologia digital, ela pode se tornar também um parque de laudo, né? O cara pode ter na casa dele simplesmente 20 computadores, né? E cada computador desse ligado a um hospital. Então, o cara lauda da casa dele, ele está em casa laudando, está sentado aqui laudando exame de raio-x. Né? Ele consegue fazer um sistema de laudo home office. Né? Então, isso, obviamente, só foi possível através dessa comunicação que se dá entre todos esses softwares e com os avanços da era digital, né? Que permite com que haja uma rede importante de internet, que permite com que os computadores consigam abrir adequadamente essas imagens, que tem uma sensibilidade muito grande. E aí a gente vai ver, então, que esse sistema de integração, né, ele acaba sendo, então, muito atrativo quando a gente fala de radiologia digital. A gente vai encontrar isso mais ou menos dessa forma. Então, a gente tem um ponto principal de comunicação, que seria a internet, né? A gente tem um centro inicial que vai conter todos esses dados daquele determinado hospital, e tudo isso está conectado através de uma rede, né? Então, por exemplo, a clínica de imagem, que é onde a gente vai ter essa comunicação entre o gateway, que é onde a gente vai gerar essas imagens, e um centro onde a gente vai armazenar essas imagens, né? Isso aqui se comunica com todos esses lugares. Se comunica com o cara que está lá no consultório dele, laudando os exames, se comunica com o hospital que está gerando essa imagem, ou no consultório de um outro médico que, na verdade, nem é o médico que laudou o exame, é um ortopedista, porque a mulher vai passar por uma cirurgia, né? Finge que é o meu caso, né? Eu fiz uma plástica no nariz. Então, eu fiz a geração de uma imagem numa clínica, tudo bem? Essa clínica, ela manda esse exame para ser laudado pelo médico radiologista. Só que a minha cirurgia que eu fiz não foi com o médico radiologista, né? Eu fiz a cirurgia com um otorrino. Mas a internet garante com o otorrino que está lá no consultório dele, que não trabalha no mesmo hospital, conhece o médico radiologista, tem acesso àquela minha tomografia e consiga planejar melhor a minha cirurgia. Às vezes, o médico radiologista nem está na sala de laudo, ele está na casa dele. Mas, por haver essa rede de comunicação garantida pela radiologia digital, eu vou, então, permitir com que aquele otorrino tenha acesso a essas imagens que vieram de um centro de dados, né? Que aquele hospital está pagando para armazenar aqueles dados. Então, a radiologia digital, ela é uma ferramenta muito bonita, né? É uma ferramenta que a gente vai ver que vai ser muito útil nos ambientes que a gente trabalhar, nos ambientes que a gente tiver expostos, especialmente porque o momento que a gente vive de tecnologia é um momento de avanço digital, né? É um momento de muito avanço tecnológico, e esse parque, ele nunca vai parar, né? Porque o que a gente tende, a partir de agora, é sempre construir ferramentas que sejam mais digitais, né? E aí a gente vai começar a discutir esses pontos de radiologia digital para a nossa segunda avaliação. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Entenderam o que eu falei? Hoje é só uma apresentação mesmo,
porque eu não quero perder tempo nenhum com vocês, né? Quero que a gente consiga explorar muito bem essa parte de radiologia digital. Tá bom? Alguma dúvida, bebê? Não, professora. Hoje foi só uma introdução. Todo mundo recebeu esse material, gente? Sim, professora. Ótimo. Então, olha só. Hoje é só isso. Semana que vem, a gente vai dar continuidade. A gente vai começar a falar da introdução da radiologia digital. Vai falar de novo de supercomputadores. Vai falar de formação de imagem, pixel, voxel. E eu quero dar uma introdução para vocês em tomografia. Tá bom? Beleza, professora, eu tô vendo aqui, a gente vai ter outros trabalhos que a senhora vai mandar para Vai, nós? Dani. Sim, a gente vai ter trabalhos para a segunda avaliação agora. A primeira a gente já fechou. Agora a segunda avaliação, tá bom? Tá, ok, então. Alguma dúvida, gente? Mais? Vocês querem perguntar qualquer coisa? O Não, slide então, você mandou só para o representante? Não, eu mandei para várias pessoas. Eu acredito que já está no grupo da